Olá, pessoal. Que a graça e a paz de Jesus esteja com todos nós. Já faz algum tempo que eu não trago uma palavra e hoje então eu estava aqui meditando sobre um trecho de Gênesis e resolvi compartilhar com vocês. Nós sabemos que a Bíblia ela está cheia de personagens que deixaram seus nomes gravados na chamada Galeria dos Heróis da Fé. Essa Galeria dos Heróis da Fé ela é mencionada pelo apóstolo Paulo ao longo do texto da carta aos Hebreus, no capítulo 11. Lá nós vemos nomes como Abel, Noé, Abraão, Sara, Isaac, Jacó e outros, muitos mais. Eles aparecem nessa galeria como exemplos de fé, de temor e obediência a Deus. Por isso, muitas vezes, quando nós lemos certas passagens da vida de alguns personagens na Bíblia, nós temos a impressão de que não estamos falando da mesma pessoa que está lá na galeria dos heróis da fé. Não se trata daquela pessoa que tanto se destacou em caminhar com Deus, que até mereceu aparecer na lista dos maiorais da fé lá mencionada por Paulo. E um desses personagens é Jacó. É sobre a história de Jacó que nós vamos refletir, que eu convido vocês a refletir dessa vez, abrindo as nossas Bíblias e lendo a passagem que está em Gênesis, capítulo 25, nos versículos de 29 a 33. Diz assim a palavra: E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: Deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou Edom. Então disse Jacó: Vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: Eis que estou a ponto de morrer. Para que me servirá a primogenitura? Então disse Jacó: Jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. Todos nós sabemos que Esaú e Jacó eram irmãos gêmeos. Mas vamos voltar um pouquinho no tempo e relembrar o que a mãe deles, Rebeca, passou em sua gravidez. Rebeca sentiu muito movimento em seu ventre quando estava grávida. Ela buscou a Deus e perguntou por que isso ocorria. Deus lhe revelou que em seu ventre havia a origem de 2 povos e que o maior serviria o menor. Quando ela deu à luz, nasceram 2 meninos. O primeiro, ruivo e peludo, foi por isso chamado Esaú. E o segundo, como saiu agarrado ao calcanhar do primeiro, foi por isso chamado Jacó. Jacó quer dizer o que agarra o calcanhar. Devido à semelhança na escrita das palavras em hebraico, Jacó também pode ser traduzido por enganador. Mas acredito que não tenha sido essa a intenção dos pais de Jacó na época, uma vez que Jacó bebê ainda não tinha feito nada de bom ou mal. Esaú cresceu como o preferido de seu pai Isaque. Ele era homem do campo, perito em caça. Jacó, por sua vez, era homem simples, que habitava em tendas e era o preferido de sua mãe, Rebeca. Então Isaque preferia Esaú e Rebeca preferia Jacó. Como na Bíblia há sempre algo além das palavras, nós observamos que aqui já aparecem as características de 2 povos distintos, como Deus havia dito, sendo que os hebreus provenientes de Jacó, pois esses habitavam em tendas. Jacó era um homem simples que habitava em tendas. Na primeira fase da vida de Jacó, fica claro que ele invejava o irmão por ter sido o primeiro a nascer. O primogênito, na cultura dos hebreus daquela época, recebia porção dobrada da herança, além de ter a honra de se tornar o cabeça da família quando do falecimento do pai.
No caso de Esaú e Jacó, a primogenitura também significava herdar a promessa de Deus de se tornar uma grande e abençoada nação. Jacó queria isso para si. Ele não se conformava em ser o seu irmão o primogênito. Dessa forma, ele aproveitou uma oportunidade em que Esaú voltava cansado e faminto da caça e lhe propôs trocar sua primogenitura por um prato de guisado vermelho. O guisado, queridos, ele é um prato feito refogando-se carne e legumes e depois adicionando-se água e deixando-se apurar. No caso de Esaú e Jacó, o guisado era vermelho, ou seja, representava o prazer dos bens provenientes da matéria. Deus fez o homem de barro, não foi? O barro é vermelho. Ele representa a parte material da criação que retornará ao pó após o seu ciclo de vida. Ou seja, o guisado vermelho pelo qual Esaú trocou a bênção da primogenitura representa os bens materiais. Esaú trocou sua bênção, que seria gloriosa, por bens materiais que satisfizessem os seus desejos imediatos. Ele não valorizou o que realmente tinha valor. Mas e Jacó? Jacó agiu de acordo com sua própria vontade, do seu jeito. Quis comprar algo que não poderia ser comprado. Ele desprezou a autoridade de Deus e acreditou somente em si mesmo e no que ele poderia fazer em seu favor. Mais à frente na história, nós vemos que Rebeca, a mãe de Jacó e Esaú, orienta Jacó a se passar por Esaú, quando o pai Isaque, que já estava cego e crendo que iria morrer em breve, pede ao primogênito que lhe prepare um guisado, pois ele deseja dar-lhe uma bênção. Jacó não queria fazer o que Rebeca sugeriu por medo de que o pai descobrisse a verdade e o amaldiçoasse, não porque tivesse reconhecido que seria errado fazer isso. Mas ele cede à orientação da mãe e se disfarça, tentando parecer-se ao toque com seu irmão Esaú, para receber a bênção que seu pai queria dar ao irmão. Isso, queridos, é crime de falsidade ideológica. Jacó não poderia de forma alguma receber essa bênção, pois o pai poderia até proferir palavras abençoadoras, mas só Deus pode verdadeiramente abençoar. É importante aqui observarmos que, embora essa família tivesse recebido a revelação de Deus de que quem herdaria a promessa seria Jacó, isso foi visto por cada um de uma maneira diferente. Isaque, por exemplo, como ele preferia Esaú, ele tentou passar para ele a bênção que já sabia ser do seu irmão Jacó. Queria com isso fazer a sua própria vontade. O prato de guisado que pediu a Esaú, mais uma vez representa o seu foco no ponto errado, na vontade de sua carne e não na vontade de Deus. Esaú, focado totalmente no mundo material, não valorizou as bênçãos espirituais que lhe estavam reservadas. Rebeca preferia Jacó a Esaú, e embora Deus já lhe tivesse revelado que a herança da promessa sim seria dada a Jacó, ela quis fazer do seu jeito para garantir isso, como se o agir de Deus não fosse suficiente para garantir que a sua vontade fosse cumprida. Jacó queria garantir a bênção para a sua vida, não reconhecendo a autoridade de Deus, mas colocando a si mesmo e a sua mãe como autoridade sobre sua vida. Um imbróglio aqui, queridos, um imbróglio de vaidades. Mas como diz o velho ditado, Deus escreve certo por linhas tortas. E como os planos de Deus não podem ser frustrados, houve uma segunda parte para essa história. Vamos a essa segunda parte, então. Esaú descobre o que aconteceu, o engano que Jacó
fez com relação à bênção que seu pai queria lhe dar e promete matar o seu irmão. Então, orientado por Rebeca, Jacó foge para a casa dos parentes de Rebeca, que estava a aproximadamente 700 quilômetros de distância de sua casa. É uma distância e tanto para ser percorrida praticamente a pé. A Bíblia não nos fala se Jacó levou algum meio de transporte, algum camelo, mas dá a entender, percebemos que foi um caminho difícil. E nesse caminho pelo deserto, nós percebemos nas palavras da Bíblia que Jacó perde todas as suas provisões de viagem, porque com certeza Isaac e Rebeca não mandaram Jacó para essa viagem sem prover alguma coisa de comida, de conforto, de algum cobertor para se embrulhar, alguma coisa assim. Mas nós percebemos que ele perde todas as suas provisões num determinado momento, porque numa de suas paradas ele acaba usando uma rocha como travesseiro para reclinar a sua cabeça. Olha só, queridos, o que aconteceu. Jacó havia trocado o aconchego e as provisões de sua casa pela solidão, pelas agruras e pelas dificuldades do deserto. E tudo por quê? Por ter deixado que a autoridade de sua mãe e a sua própria autoridade fossem mais importantes em sua vida do que a autoridade de Deus. Esse foi o maior erro de Jacó. Mas agora no deserto, Rebeca, sua mãe, não tem mais autoridade sobre ele. Agora é ele e Deus. Nesse deserto, então, ele deita sua cabeça sobre uma rocha e tem um sonho, uma revelação de Deus confirmando a promessa que havia feito a Abraão de transformá-lo numa grande nação. Nesse momento, Jacó deixa voluntariamente de viver sob a autoridade de quem quer que seja, para reconhecer o senhorio de Deus em sua vida e confiar em sua provisão e suas promessas. Quando Jacó faz seu voto a Deus ali, naquele local, onde ele deitou a cabeça sobre a rocha, ele não está barganhando com Deus porque ele não tem mais nada. Sua vida havia chegado no limite de sua própria ação. Daí para frente era Deus, era tudo ou nada. E Jacó entrega tudo o que Deus quer de nós, o seu coração, e passa então a agir conforme a vontade do seu Senhor. A rocha aqui simboliza o seu encontro com aquele que nunca muda, Deus. Colocar a sua cabeça sobre a rocha significa deixar Deus guiar os seus pensamentos e atitudes a partir daí. O deserto e a rocha foram um divisor de águas na vida de Jacó. Daí para frente, tudo muda. Mais adiante, queridos, na jornada, Jacó vê Raquel e se apaixona por ela. Raquel é filha de seu tio Labão. Como ele não tem nada a oferecer para receber Raquel como esposa, ele então propõe a seu tio trabalhar 7 anos de graça para que seu tio possa dar-lhe Raquel como esposa. Ao fim desse tempo, seu tio prepara um banquete e introduz Jacó na tenda nupcial. Só que ao invés de Rebeca, ele lhe dá Lia como esposa. Lia era a irmã mais nova de Raquel. Jacó amava Raquel, Jacó não amava Lia. Mas seu tio trocou Raquel por Lia naquela noite de núpcias. Isso foi o quê, queridos? Crime de falsidade ideológica. Assim como ele enganou seu irmão Esaú, cometendo um crime de falsidade ideológica, se fazendo passar por ele, agora também Lia, amando do pai, cometeu um crime de falsidade ideológica, se fazendo passar por sua irmã. Então, Jacó enganou e foi enganado. Justiça retributiva. Pois é, Jacó agora reconhecia a autoridade de Deus,
Mas ainda assim, ele estava sujeito às consequências dos seus atos passados. É importante que nós atentemos para isso, queridos. Que embora agora Jacó já estivesse mudado, já estivesse fazendo as coisas segundo a vontade de Deus, ele ainda estava sujeito a pagar pelas consequências do que havia feito no passado. Porque assim também é conosco. Muitas vezes nós não entendemos que quando nos convertemos verdadeiramente, nossos pecados são perdoados, mas nós continuamos sujeitos à consequência desses pecados. Jacó foi enganado por seu tio inúmeras vezes. Trabalhou ao todo 14 anos para ter Raquel e mais 6 anos para conseguir o seu rebanho. E seu tio mudou a situação do seu salário 10 vezes, tentando prejudicá-lo. Labão invejava Jacó e fazia de tudo para prejudicá-lo. Mas ao fim desses 20 anos, Jacó observou que seu tio não estava satisfeito com ele mais. Ele havia enriquecido muito. E seu tio não se sentia satisfeito. Ele sentia nas feições do seu tio que ele estava aborrecido. Então, Jacó decide fugir com suas mulheres, seus filhos, seu gado e seus pertences. Mas essa fuga foi apenas para se proteger e proteger a sua família. Ele não traiu seu tio Labão, nem fez nada fora da vontade ou da orientação de Deus. Mas ainda assim, Labão vai atrás dele para reivindicar tudo aquilo como seu. Jacó não teria alternativa se Labão decidisse forçá-lo a entregar tudo. Mas Deus mostrou a Labão em sonho que este não deveria incomodar Jacó. Então fizeram um acordo e Labão se retirou. Labão queria prejudicar Jacó, mas não prejudicou, porque Deus era a autoridade maior sobre a vida de Jacó naquele momento. Jacó então prossegue sua jornada de volta para casa e ele teme o encontro com seu irmão Esaú, porque ele havia prometido matá-lo. Mas antes que isso aconteça, ele tem uma luta com um homem, como Jacó mesmo concluiu, o próprio Deus. Durante toda uma noite, ele luta com esse homem e ele prevalece, ele vence. Quando chega amanhã e Jacó havia vencido essa luta contra o ser espiritual, ele então pede a esse ser que o abençoe. E aí, finalmente, ele recebe a bênção que legalmente era sua, vinda diretamente de Deus. Que caminho longo, que caminho de dificuldade Jacó teve que trilhar para finalmente receber a bênção certa, a bênção que lhe pertencia, porque aquela bênção dada por Isaque, por seu pai, não era para ele, era para Esaú. Ele roubou essa bênção e somente depois de muito sofrimento e de muitas experiências com Deus e de reconhecer a autoridade de Deus em sua vida, é que ele recebeu a bênção que lhe era de direito, vinda diretamente de Deus. Nessa luta, Jacó ficou manco, mas foi uma pequena marca que o lembraria para sempre da sua natureza. De enganador, ele passou a ser um homem governado por Deus. Seu nome, esse nome também mudou. Jacó, que era fraco, transformou-se em Israel, que era forte. Israel quer dizer aquele que luta com Deus. E assim, ele deu continuidade à origem desse povo, do qual muitos anos mais tarde nasceu o Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós pensamos sobre essa complexa história, queridos, nós vemos que ela se espelha também na história do povo que Jacó, agora Israel, representa. Um povo que muitas vezes traiu a Deus, mas para o qual Deus tem uma promessa. Um povo no qual nós podemos nos incluir hoje, para o qual Deus mandou a rocha, que é Jesus, e que a partir da nossa aceitação dessa rocha em nossas vidas, tudo muda. Tudo se faz novo, mais puro
e melhor, assim como aconteceu na vida de Jacó. Que nós possamos sempre colocar a autoridade de Deus acima de tudo em nossas vidas e que dessa forma nós possamos receber as mais ricas bênçãos do céu. É essa a minha oração por todos nós, em nome de Jesus. Até uma próxima, que a graça e a paz de Jesus esteja com todos nós.